Cerca de 70% das pessoas não possuem uma reserva de emergência. Aquele dinheirinho que a gente guarda para caso aconteça algum imprevisto, que pode ser chamado também de colchão de segurança. Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo clássico de quem não tem reserva de emergência e como você pode montar a sua de uma forma bem simples e prática. Imagine que depois de pagar todas as despesas do mês, sobrou R$300 para a Márcia. E o que ela poderia fazer com esse dinheiro? Comprar roupa, maquiagem, emprestar dinheiro para o seu filho, guardar para uma emergência. Enfim, ela optou por gastar o dinheiro. Já no mês seguinte, não sobrou nada para Márcia, porque ela precisou comprar roupa e um sapato para o seu filho ir para a escola, então o que ela ganhou e o que ela gastou ficou empatado. Só que ainda no meio do mês, o cano do banheiro estourou e ela precisou de R$700, então ela teve que ir ao banco para pegar esse dinheiro para pagar o pedreiro e o material para consertar o banheiro. Esse empréstimo comprometeu R$80 do salário de Márcia por 12 meses. Isso aqui eu coloquei uma taxa de 4,5% ao mês, né, uma média. Gente, mas acreditem, tem banco que cobra taxa de mais de 20% ao mês. Se eu não tivesse visto no relatório do Banco Central, eu não acreditaria. É muita coisa. Então, beleza. Voltando para a Márcia, como uma merda não vem sozinha, né? Quando acontece uma coisa errada, vem outras junto para completar o pacote. E aí a panela de pressão já estava ruim, o carro precisava trocar o óleo, trocar as velas, enfim. Márcia resolveu pegar mais R$500 no banco. E a parcela, que era R$80, subiu para 130. E agora que Márcia, que já vivia praticamente empatada, tem mais uma dívida por um ano. E para uma pessoa que ganha pouco, R$130 por mês é muita coisa. E você acha que nesse um ano nenhum imprevisto mais vai acontecer? Claro que vai. E agora, como que está a situação de Márcia? Reza 3 vezes por dia para nenhum imprevisto acontecer mais. Já era estressada, piorou, não dorme direito, a família vive brigando por causa de dinheiro. Gente, e isso é comprovado. Várias pesquisas falam sobre as consequências do endividamento. Insônia, estresse, desavenças familiares, dificuldade de concentração. A reserva de emergência ou colchão financeiro é como se fosse pensa num colchão mesmo. Gostoso, confortável, que nem dá vontade de levantar. E agora imagine esse colchão murcho, que você deita, parece que você está entrando num buraco negro. É assim quando o seu colchão financeiro está vazio. Você se sente desconfortável, você fica preocupado, você não tem reserva nenhuma e fica o tempo todo naquele desconforto e se acontecer alguma coisa. Não se permita mais isso. Se você não se precaver, não se antecipar, não começar a guardar uma reservinha, você vai ficar passando com uma foice o tempo todo. Vai ficar entalado no buraco do colchão. O segredo é inverter o processo. Ao invés de você pagar juros, ficar nervoso, estressado, endividado, você vai receber juros. Vai guardar um pouquinho por mês e colocar no banco para render juros para você. Aqui no canal mesmo tem um vídeo que fala sobre o Tesouro Selic e o CDB, que são opções para você fazer, para você guardar a sua reserva de emergência. Mas, se você ainda tem medo, não tem problema, guarda na poupança mesmo, aos poucos você vai estudando, vai aprendendo e depois você terá a segurança para fazer outros investimentos e ganhar mais com a sua reserva. Um passo de cada vez. E quanto que eu tenho que guardar? O ideal é de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Não é do seu salário, é de quanto você gasta por mês. E quanto menos você ganha, maior deve ser a tua preocupação em montar a tua reserva de emergência. Porque qualquer imprevisto que aconteça já vai te desestabilizar financeiramente. Então vamos montar agora a sua reserva de emergência? Põe aí, meta para 2025. Vamos começar em janeiro. Como que eu vou fazer isso? Vou cortar ou diminuir as bobeiras que eu compro. É chocolate, é lanchinho, roupa, bugigangas, enfim. Corta ou diminui. Quanto que eu vou guardar por mês? 30, 50, 100 reais. Faça uma meta realista, de acordo com a sua realidade. Quanto que você pode guardar por mês? Ah, não posso guardar nada, mas compra bobeira por aí, come fora. Então você pode diminuir isso e guardar sim. Que dia que eu vou guardar? No dia que caiu o seu pagamento. Caiu na conta, você já faz o pagamento da sua reserva de emergência, depois você usa o resto. Aonde eu vou guardar? O ideal é que você guarde em algum banco. Escolha um banco da sua confiança, um banco que você já tem, faz uma continha separado ali e guarda lá.
Só, e é só isso que você deve fazer para não ficar igual a Márcia. Se ela tivesse feito isso antes, já guardado o dinheiro antes, ela não precisaria pagar juros, não ia ficar endividada, teria de onde tirar esse dinheiro. Precisou da reserva? Usou? Ótimo, ela é para isso mesmo, mas é para emergência, não é para gastar à toa. Usou, repõe a reserva, vai repondo aos pouquinhos e é isso. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui para mim, já começou sua reserva de emergência, vai começar? E até a próxima. Um beijo e tchau, tchau!